Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, ou então nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Meu muito obrigado, porque nesta semana, no nosso perfil do Instagram, nós superamos os 5.000 seguidores. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso trabalho. E lembrando que essa entrevista fica também para sempre no YouTube, que também superamos mais uma marca. Chegamos já aos 71 mil inscritos aqui, superando a marca anterior, que era 70 mil há poucos dias. Meu muito obrigado por você se inscrever também no canal do Diário do Rodrigo Lima no YouTube. E olha, mais uma marca. Acabamos de superar também no portal de notícias 200 mil visualizações, pessoal. Isso mesmo. É muita coisa, é muito trabalho. Quem tem muito trabalho também em serviços prestados à comunidade de Rio Preto, nesse episódio especial do podcast aqui no aniversário de São José do Rio Preto, que completa 171 anos, dia 19 de março, é o meu convidado, o vice-prefeito Orlando Bolsoni, secretário de Planejamento. Bolsoni, meu muito obrigado. Uma honra recebê-lo aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. É uma honra para mim, Rodrigo. Fico muito feliz. Os números que você conquistou, mas isso não é acaso. Isso é credibilidade, é uma carreira construída em cima da confiança dos seus, hoje, as pessoas que acompanham todo o seu trabalho, desde o tempo que você atuava na mídia escrita. Eu acompanho a sua carreira desde então estagiário, quando você criou um jornal na região, lá na nossa Avenida Vetoraço. Fortunato Ernesto Vetoraço. Exato. O 2S o bairro, é o nome certo, né, professor? 2S, isso. Onde tem inclusive uma creche com o nome da minha saudosa mãe, a creche Anásia José Bolsoni. E aí você contribuiu e muito para o desenvolvimento daquela região, com uma das vertentes de desenvolvimento que escolhemos no início dos anos 2000. Nós escolhemos as avenidas, né? A Fortunato Ernesto Vetoraço, a Danilo Galeazzi, a Mirassolândia já vinha de uma experiência anterior, iniciada no governo do professor Manuel Antunes, com os mini-distritos industriais. Então, que é esse modelo de desenvolvimento que iniciamos lá em 2000, aliás, em 1983. Eu fui secretário a primeira vez em 1 de fevereiro de 1983, portanto, fez 40 anos, quando eu fui secretário a primeira vez. 40 anos de vida pública. Exato. E eu tenho, hoje, nesse momento, é a 6ª vez que eu sou secretário de Planejamento, e sempre dando uma dinâmica, procurando ouvir a imprensa, principalmente, jornalistas com a tua credibilidade, construir a cidade através dessas vozes, desse acompanhamento do público de Rio Preto em especial. E eu fico feliz de você ultrapassar o número de 200 mil, que era pouco mais, né, 10% mais do que nós tínhamos quando eu fui secretário a primeira vez de habitantes. Então, em 1983, nós tínhamos perto de 180 mil habitantes. Olha como o Rio Preto cresceu, né? E já fazíamos projeções que você acompanha também. Essas projeções estão na conjuntura econômica, que eu te deixei aqui um exemplar da 37ª edição, e fazíamos as devidas projeções. Infelizmente, em 37 edições, os números batem. Então, a cidade, a gente prevê que ela ultrapasse o 500 mil por volta do ano 2030, para por volta de 2040, na avaliação do dia de hoje, ela se fixar
em torno de 600 mil habitantes. Legal. Professor, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Muito obrigado. Vou passar aqui para o senhor o Café Bem Brasil, café que é produzido aqui na região de Rio Preto, em Guapiaçu. Exato. E olha, um café gourmet delicioso, pessoal. Eu estou consumindo o Café Bem Brasil, delicioso, e o pessoal tem olha, elogiado bastante essa marca. E você, se você quiser comprar o Café Bem Brasil, vou deixar aqui o QR Code para você acessar e tá comprando o Café Bem Brasil. Você pode colocar aqui, professor, por favor? Eu acompanho a empresa já. Eu estudo a região em razão, em especial da minha época de deputado, os 8 anos que fiquei deputado, as características, inclusive, do proprietário. E ele começou de forma um café inovador, a forma como que ele trabalha, e ele, você vê, lá aqui de nossa querida Guapiaçu. Pertinho. Hoje é Rio Preto já. O senhor toma bastante café? Um pouco. Acho que com certeza, quase 10 xícaras dia. Durante o dia? Para manter o ritmo. Legal. Professor, aqui também agradecer os outros patrocinadores que acompanham a gente, que sem eles não seria possível a gente fazer o podcast, que é a Curtindo em Companhia. Correto. E também o senhor estava elogiando o nosso cenário, os móveis Colômbia. Os móveis Colômbia ali na Pedro Amaral também. Exato. E também, a Poti, né? Agora na Poti e a Água Levite. Muito obrigado a você. E você que é empresário de Rio Preto, se você quiser trazer sua marca aqui para nossa televisão no Diário do Rodrigo Lima, no podcast, será um prazer divulgarmos também as marcas aqui de São José do Rio Preto, tá certo? O senhor estava falando, inclusive, que o pessoal aí foi... O senhor é professor de muita gente. Um pouco. Um pouco. Tem o Zé Luiz, tanto o Zé Luiz quanto a Gi depois, o Zé Luiz Franzotti. Tive a honra de tê-lo como amigo, como aluno, no curso de economia. Ele é um aluno brilhante, a gente já imaginava assim, que teria carreira brilhante. Depois, quando coordenei a FGV, a Gi fez uma pós-graduação em marketing, a Gi Franzotti. Então são pessoas amigas, pessoas que muitíssimo competentes, e as empresas, a Colômbia também, você lembrou bem, que estão, você está vinculando o seu nome também em empresas que têm um forte componente social nas suas atividades, o comprometimento com a ética. Então hoje é importante, e essas empresas são as que vão prosperar cada vez mais. E quando um jornalista, com a tua credibilidade, liga o seu nome às empresas, e elas também ligam a um ganho mútuo. A gente já trabalha lá no Parque Tecnológico em Rio Preto, dentro dessa linha do ESG, que privilegiando a questão ambiental, a questão social e governança. E essas empresas, que eu já conheço a história, e algumas eu acompanho, em especial a Poti, elas têm esse histórico. Então é muito importante. As empresas que quiserem para o futuro, quiserem sedimentar, isso é o que a gente prega para as nossas 61 empresas lá do Parque Tecnológico. Tem mais de 1.500 empresas que passaram por programas que em determinados momentos da história da cidade eu participei, que são 15 mini distritos industriais que eu implantei, são 3 grandes distritos. O Valdemar de Oliveira Verde eu peguei em andamento, e à época com parcerias como José Pascoal Constantini, Daniel Ferreira de Freitas, saudoso Aristides Lopes, nós implementamos. O Carlos de Arnaldo Silva, que eu implantei em 1983, começamos as atividades em 86, com 2 empresas. A Construeste Ambiental, por exemplo, começou, não era ainda Construeste Ambiental, começou lá no distrito Carlos Arnaldo Silva. Ela transferiu as suas atividades. E depois o distrito
o distrito Ulisses Guimarães, que já foi uma preparação para entrar nessa fase de ciência, tecnologia e inovação. No ano que você começava suas atividades, teve uma atividade intensa. O segundo ano de atividade seu, que foi o ano 2001, nós demos demos sequência a um trabalho que nós já havíamos iniciado, e o Ulisses Guimarães, finalmente, o nosso Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico, nós começamos a idealizá-lo em 1993, colocando a questão de ciência e tecnologia através de uma lei do então deputado estadual Dinho Araújo, quando ele criou a Estação Ecológica do Noroeste Paulista, e de uma área que foi recebida em doação pelo saudoso prefeito professor Manuel Antunes, que é a área onde está hoje o Ulisses Guimarães e a área também onde que está o Parque Tecnológico. Então, aí destinamos o prefeito Manuel Antunes, o então reitor da Unesp, Arthur Roquete de Macedo, um médico brilhante de Botucatu. Então, começamos os primeiros estudos e destinamos uma área, que é a área onde hoje é destinada à Unesp, anexa ao Parque Tecnológico, para que aí se iniciasse o Parque Tecnológico através de uma incubadora. Paralelamente, nós fomos desenvolvendo no distrito Ulisses Guimarães toda uma unidade de empresas de tecnologia. Lá, por exemplo, você vai encontrar empresas que evoluíram muito, caso da Sêneca, Ciência, Tecnologia e Inovação. Caso também Schiaveto, caso da Hidroveda, então uma empresa Rio Química, Só Química, empresas que já vinham com um objetivo, eram empresas tradicionais que estavam saindo e entrando para a inovação. Então, aí se você pegar esse ano, é um ano histórico também, que vai fazer o Parque Tecnológico, o seu início, ele vai fazer exatamente 30 anos. Aí em 2013, ou seja, 10 anos depois que ficou sob guarda da Unesp, nós começamos estudos para incluir, fazer a implantação efetiva do Parque Tecnológico, incluí-lo no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, que veio ocorrer em 2008, enquanto isso ele foi se instalando. Agora provavelmente no dia 28 de abril, nós vamos inaugurar dentro desse complexo, que é o Parque Tecnológico, que se compõe de que recebeu uma diferença do prefeito Edinho, o nome da minha filha Karina Bolsoni, que é uma pesquisadora, um trabalho publicado, foi quem primeiro estudou, através de uma dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, primeiro estudou o impacto que teria a internet no setor aéreo, e que esse impacto vem até hoje, estudou todo, contribuiu decisivamente, e ela então tem o nome dela. Então tem o próprio parque, uma incubadora, duas incubadoras, uma incubadora totalmente tecnológica dentro do parque, a Rui Desane, que é no Distrito Industrial, que já foi dentro dessa ideia, inaugurado pelo prefeito Edinho na sua primeira gestão, a ideia de formando esse conceito de ciência, tecnologia e inovação. Um centro empresarial, então um centro de inovação, onde nós temos empresa, por exemplo, que produz válvula, a válvula cardíaca, válvula que são exportadas para mais de 10 países, com parcerias com escritórios no exterior. Nós temos empresas que fazem identificação facial. Nós temos a sede da nossa central de câmeras da Guarda Municipal. Nós temos a empresa, por exemplo, que faz o planejamento da saúde, o planejamento das informações da saúde do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. É sediada dentro do parque, entre tantas outras. E aí no dia 28
nós vamos inaugurar a primeira, então vamos inaugurar o Distrito Tecnológico, ou seja, Rio Preto vai ser a única cidade do país, a única que tem um Distrito Tecnológico, ou seja, um distrito exclusivamente para empresas de altíssima tecnologia, totalmente público, com a diferença. Então, as suas áreas são vendidas através de chamamento, onde essas empresas apresentam um projeto e um grupo técnico formado pelas universidades, as nossas universidades, caso FATEC, FAMERP, a nossa querida Unesp, as universidades particulares representadas pela FACELES, diversos técnicos analisam os projetos. Para se ter ideia, num dos últimos chamamentos, de 30 empresas, nós selecionamos perto de 7 empresas. Então é um critério totalmente transparente. Essas empresas recebem uma área, essa área, então, mediante o projeto que foi aprovado, e essa área vai ser, depois vai ser acompanhada com metas em cima desse projeto e também consultoria, tutoria, totalmente bancada pelo município. Então, o único lugar do Brasil. Nas outras cidades que têm parque tecnológico no Brasil, normalmente as áreas não são áreas públicas que são depois vendidas. São áreas, os poucos que tem, são áreas particulares, ou seja, você vai comprar uma área a preço de mercado. No caso da prefeitura, ela dá condições de 70 meses para o pagamento e podendo obter incentivos de até 50% do valor. Então isso é uma experiência única. Eu diria que é rara, não só no Brasil, mas é também rara no exterior, um modelo muito bem sucedido e que começou a ser construído em 1993. Nossa, e que eu tive a honra de participar de todas as suas etapas. A cidade teve a felicidade de manter uma equipe de profissionais, em especial de pessoas de carreira, que acompanham, pessoas que foram sendo formadas também com esse conceito. Professor, o senhor está como vice-prefeito hoje. Sim. O senhor tem pretensão política de disputar a prefeitura novamente ano que vem? 2024? A política, para mim, não é... O senhor está afiliado no União Brasil? Não, Brasil. A política, para mim, não é não é um objetivo, ela é um meio de fazer o bem. Como que eu trabalho? Não é uma questão de ambição, não é questão, eu sou professor e é mais questão de missão. Aí eu vou analisar, eu quero continuar, né, uma pessoa que está há 40 anos efetivamente a serviço da atividade pública. Se voltar um pouquinho no tempo, em 79 foi quando eu comecei a pesquisar Rio Preto, que eu assumi as cadeiras de economia do setor público na Faculdade Dom Pedro II, passei a estudar economia regional, então eu fui pioneiro, depois eu implantei planejamento estratégico e por aí vai. Então para mim não é um fim assim. Aí como eu vou fazer? Provavelmente no dia 19 de março de 24. Aí nós vamos ter assim, uma definição no sentido de vai ser necessário, como foi dessa vez. O meu nome foi lembrado, por exemplo, convidado pelo Rodrigo, era parte de um projeto que eu acho que em parte ele se consumou, esse com o Rodrigo, nós imaginávamos de ex-governador Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia, de tê-lo como governador, ele continuar como governador, eu achava que era muitíssimo importante para o desenvolvimento de Rio Preto, porque eu participei anteriormente, à época eu participei do governo em si, depois voltei para Rio Preto, para o segundo mandato do prefeito Manuel Antunes, mas eu participei do governo Fleury. Eu sei o quanto que foi importante para o desenvolvimento de Rio Preto o governo saudoso Fleury.
por exemplo, a estadualização da FAMERP. A FAMERP, se não fosse estadualizada, seria diferente, teria outra característica. Uma faculdade, ela foi estadualizada junto, à época, com a FAMEMA, que é estadual de Marília, e com a FANQUIL de Lorena. E uma série de coincidências assim, de trabalho. À época, o governador, então tinha o governador Fleury, o presidente da Assembleia era o deputado Valdinei. Então, houve uma atração de forças, então de forças empresariais, de lideranças políticas, independente de Matias. Então, o governador Fleury foi decisivo. Com essa ideia, eu imaginava de continuar o governo. O governo do Rodrigo seria muitíssimo importante, do Rodrigo Garcia. O que aconteceu? Mas ainda assim, nesse período, curto período que o Rodrigo Garcia ficou de governador, ele foi decisivo, ajudou a cidade a passar a questão da pandemia. Ele fixou a cidade, por exemplo, o último ato dele, eu reputo que talvez um dos mais importantes, se não o mais importante da vida de Rio Preto, quando o prefeito Edinho e eu assinamos uma escritura quando recebemos em doação definitiva uma área de 951 mil metros quadrados, que é uma área que vai se transformar em área verde, anexa à floresta do Noroeste Paulista, que eu tive a honra de ajudar a criação lá no governo de Márcio França. Vai formar, completar nos próximos anos, isso é o trabalho de todo dia, vai completar uma área de 4 milhões de metros quadrados. Parte perto de 2 milhões em São José do Rio Preto, 2 milhões em Mirassol, que é a área hoje, inclusive, a imprensa, e você mesmo fala, a questão essa área tem que ficar permeável, porque a nossa água, ela vem a água que nós bebemos, ela vem da represa e vem também de 2 grandes lençóis, né? Um primeiro lençol está a 250 metros de profundidade, um segundo, que é o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos, se não o maior do mundo, de todo o planeta. Então está sob nossos pés aí, e mantendo essa área permeável, fazendo projetos de economia sustentável, vai possibilitar a cidade manter o seu abastecimento de água, vai possibilitar a cidade dar esse salto na economia sustentável, na economia chamada economia verde. Então, de novo, que é questão ambiental, social e governança. Essa área incorporou também um prédio histórico, o pessoal lembra da última utilização, que era o IPA, Instituto Penal Agrícola, mas na realidade era a EPA, Escola de Profissionalização Agrícola. Foi criado pelo então interventor, seria o governador da época, Fernando Costa, que criou exatamente para enfrentar a crise do café. Então, formava profissionais. Então, veja assim, as coisas assim, eu acredito muito nesses desígnios de Deus também. Então, não foi acidente, ele foi para formar jovens que depois iam para modernizar a agricultura brasileira. E o café, que nós temos o nosso exemplo aqui, que até hoje tem a sua importância. Aí, o que se fez? São prédios históricos. Esse o prédio histórico da frente, ele é construído no modelo tal qual é a Luiz de Queiroz, de Piracicaba, tal qual a USP de Ribeirão. Depois foi construída a Unesp de Jaboticabal. Então, é um prédio histórico. Ao fundo, era o alojamento dos alunos, porque eles vinham e ficavam. Mas aí, em 1959, o então governador Jânio Quadros
transformou a escola de profissionalização agrícola de São José do Rio Preto e a de Bauru em IPA, em vez de EPA, ficou IPA, e aí Instituto Penal Agrícola, que era uma visão da época de uma forma de presídio no sentido de reeducar, de tratar os presos, inclusive numa fase final eles tinham um contato constante com as famílias, e onde era o alojamento dos alunos, passou a época a ser o alojamento dos reeducandos. E para ter uma ideia, tipo, uma coisa que é pouco divulgada para a gente, essa história daquele espaço que é um espaço abençoado, lá no Instituto Penal Agrícola, a época da administração, um dos maiores administradores de Rio Preto, Ademir Pancieira, que eu tive a honra de tê-lo como aluno também. O Ademir, o que ele fez? Uma parte dos tijolos que construiu o hospital da criança e maternidade, uma parte da mão de obra do hospital da criança e maternidade, utilizou de mão de obra de reeducandos do IPA. Uma história que é pouco divulgada, não sei, até hoje não entendo porquê, mas para ter ideia do papel que tinha esse espaço. E agora esse espaço é o espaço do futuro. Então você imagina, se 1 milhão de metros quadrados, praticamente, quanto vale esse 1 milhão de metros quadrados? Especulação imobiliária ali, o pessoal consegue fazer condomínios. Não, mas aí garantiu o que nós fizemos. No processo que eu atuei diretamente, e o prefeito Edinho eu fazendo todas as gestões políticas, eu tive, ao mesmo tempo, além do entusiasmo, nós tivemos que convencer o Rodrigo Garcia primeiro. Então, primeiro conceito, lá não vai ter empreendimento imobiliário. Zero. A escritura que nós recebemos não permite. Lá só permite projetos que sejam de economia sustentável, de agricultura ou pecuária sustentável. Por isso, dentro do grande leque, agora abriu sugestões também, as sugestões do próprio doutor Pelarino, do Frei Francisco, da sociedade do modo geral do doutor Júlio Tanoni, sugestões que levaram o prefeito Edinho, de transformar num espaço social. O prefeito Edinho tem antenado com a questão cultural, então ele tem também, pensa de lá ser transformado no tipo de um museu a céu aberto, o Inhotim. Então já está em entendimento esse processo de a integração das secretarias é feita pelo secretário Israel Sestari, e a questão cultural, o secretário Pedro Gang e o prefeito Edinho comanda pessoalmente essa hipótese. Então, e lá tem também, para você ter ideia do espaço, que eu gostaria de um dia você conhecer, você já conhece, mas conhecer profundamente todos os espaços lá, você já está convidado. Ela tem 2 segmentos que entram dentro dessa de economia sustentável. Então, primeiro, lá no Instituto de Zootecnia, que fica anexo, o Instituto de Zootecnia, ainda no governo Rodrigo Garcia, veja a importância que eu insisti à época do projeto, quando decidi continuar na política em função desse projeto. Lá se criou um núcleo de estudos de pecuária sustentável, mas pecuária de baixo carbono. Ou seja, um local de pesquisa, tem 7 pesquisadores, agrônomos, zootecnistas, que estão integrados ao Instituto de Zootecnia. A doutora Renata que coordena esse grupo, então são normalmente pesquisadores de renome internacional que estão em fase estão assim, já doutorados, pós-doutorados, livres docentes que pesquisam. Então, é o primeiro núcleo do Hemisfério Sul. Então, veja, vão ser investidos ao longo do projeto 23 milhões de reais,
Desses 23 milhões de reais, eles foram garantidos através do governo estadual, bancaram uma parte, do governo da FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, bancaram outra parte, e a iniciativa privada outra. Então esse é um projeto. O segundo projeto, nosso Instituto da Pesca, que no mês de maio vai ter um grande evento, o maior evento nacional de piscicultura, também de pesquisa em todo da aquicultura, de tudo que se pode aperfeiçoar, se produzir na questão da pesca. Então, esses aspectos. Então, eu diria que é a área mais valiosa da cidade. Eu diria que esse ato, eu acho que foi um dos maiores acontecimentos, é um acontecimento histórico, e foi assim uma das maiores conquistas, se não a maior, talvez uma conquista do mesmo porte do Parque Tecnológico, do mesmo porte do anel viário, que foi idealizado em 1986 e foi sendo construído, agora o prefeito Edinho deu um impulso, então marcou a vida da cidade. Então é um projeto que vai marcar definitivamente. Por que eu falava isso? Então, diz que é os motivos que eu estava junto com o Rodrigo. Não logrou êxito na eleição, o governador Tarcísio esteve conosco, né? Esteve lá no parque, inclusive, a primeira visita dele foi aqui no parque. Ele assim, deixou uma mensagem muito otimista, causou uma impressão, eu diria, 100% dos presentes tiveram essa impressão, que a impressão é republicana, tranquila, de sequência. Ele tem, né, no seu grupo de trabalho o Dr. Elias, que é uma pessoa totalmente identificada, é óbvio, foi vice-prefeito, eu tive a honra de sucedê-lo, secretário da Saúde. Tem secretário adjunto, que é adjunto ao secretário Kassab, o secretário também com quem eu tive a honra de trabalhar, que é o Marcos Penido. Ele é um governo técnico, ele deixou uma impressão excelente que vão continuar. E, inclusive, no começo de abril você vai ser convidado, então logo se fixe a data, Rio Preto e o Parque Tecnológico vai receber o primeiro seminário, o primeiro do Estado, então o governo do Estado, através do Invest São Paulo, vai fazer um grande cemitério sobre 5G, que é um tema que te interessa muito. Você já está convidado, tenho certeza que onde vai ser, Rio Preto vai ser a cidade que vai iniciar, porque há uma grande expectativa, em razão dos avanços que nós temos, que nós já temos desenvolvido, os estudos, já temos a lei amplamente discutida, já está na Câmara para ser votada. Quem sabe até lá, que vai ser no mês de abril, ela já esteja votada, possa ser até sancionada no dia, de que a nossa região, liderada por Rio Preto, seja a que saia à frente das regiões do interior de São Paulo na questão do 5G. Professor, há muito tempo o senhor atuando no planejamento em Rio Preto, né? O senhor começou em 83, mais de 40 anos aí. Só o prefeito Edinho tem mais... Só o prefeito Edinho tem mais ele 50 anos, né? Ele começou a menino, né? Ele começou, eu conheço desde 79, quando eu comecei a estudar a região, desenvolvimento regional. Então, eu tenho um entendimento desde então, e aí eu exercitei esse entendimento, dissertação de mestrado na Unesp de Araraquara. Eu defendi esse entendimento na Universidade de Extremadura, em Badajoz, na Espanha, onde eu fiz um doutorado, faltando só a defesa da tese, fiz até qualificação, fui aprovado. E depois, na tese de doutorado aqui na FAMERP, de que, embora tenham as políticas, a questão financeira, esses grandes temas que nós estamos discutindo, quebrou o Credit Suisse, quebrou o Vale, o SVB lá, o Banco do Vale do Silício, fica essas discussões. Na realidade, eu acho assim, os desafios podem estar no Planalto, mas as soluções estão aqui na planície, estão aqui nas cidades, e
esse trabalho que eu venho. Então, na época quando eu conheci o Edinho, eu fui conhecer questão de desenvolvimento regional com ele, com o Luiz Delisle Borges Paulo de Faria e outros prefeitos. E aí, esse período de 40 anos, eu estive direto ou indiretamente ligado à Secretaria de Planejamento. A equipe, uma maioria estiveram comigo, uma parte estiveram comigo, ou foram formados. Então, por exemplo, eu tenho, ainda desse início de trabalho meu, eu tenho o caso do Milton Assis, caso da Marina Richard Pontes, uma é a secretária do plano diretor, que é a Marina, o Milton. E fomos formando pessoas, e o Milton ele cuida da atração de investimento, fomos formando pessoas dentro desse conceito assim, de que o planejamento é a referência de desenvolvimento da cidade. Por isso que no Brasil é a única, eu não conheço em nenhum outro lugar, eu pesquiso um pouco fora também, não conheço nenhuma cidade que tenha Secretaria de Planejamento, normalmente elas são Secretaria de Planejamento Financeiro ou Secretaria de Planejamento Urbano. A única Secretaria de Planejamento Estratégico, visão de longo prazo, de ciência, vínculo com toda a comunidade científica, ciência, tecnologia, que é a ciência aplicada, e inovação, que é onde a gente traz, a gente junta universidade e empresariado, é a única do Brasil. E no exterior eu não conheço. Eu conheço experiência de Barcelona, conheço experiência de Madrid, obviamente de Extremadura, onde eu estudei, todo o estado lá de Extremadura, Badajoz, eu não conheço não. E eu tive, direto e indiretamente, tive 8 anos como deputado, lá fui atuar na Comissão de Ciência e Tecnologia para viabilizar a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Então, e nesse ínterim, desses 40 anos aí, mais de 20, assim, presente no próprio planejamento. Professor, então, eu ia perguntar para o senhor, tem alguma coisa no planejamento da cidade que o senhor faria diferente? Estou completando 171 anos, alguma questão? Porque nós temos algumas demandas, algumas pendências. Sim. Por exemplo, o ecoparque empresarial, que foi feito, havia uma expectativa de geração, se falou na época de 20 mil empregos. 10 mil empregos 10 mil empregos ao longo de 10 anos. Então, o que não deu certo ali, por exemplo? Eu acho que nós pegamos o período da mudança da economia. Então, esse foi um ponto, e talvez aí nesse aspecto, nós imaginávamos do rodoanel, que esse então tem o anel viário, que é o interno. O rodoanel, que era um projeto do governo do estado, ele acabou não se consumando. Que ligaria Rio Preto lá na Washington Luiz, na Mirassol. Isso, exatamente. Ele sairia da BR-153, então é um estudo que foi feito, estudo preliminar, um traçado. Ele foi, inclusive, as faixas foram comunicadas às cidades e garantidas, então ele sairia, mais ou menos, num dos traçados, ele sairia logo que chega em Mirassol, um pouco antes do campo de aviação de Mirassol, que lá é aeródromo, então seria esse traçado. O que aconteceu? Então foi feito um planejamento, por isso que é interessante de a gente examinar à luz da época, né? Então foi feito e a gente contava com a integração do governo do estado, que acabou não consumando. A prova é que agora, e veja como que a política você tem também que ser persistente. O pedido que o prefeito Edinho Araújo fez, juntamente na condição de presidente da região metropolitana de São José do Rio Preto, que tem como vice-presidente o Fernando Cunha, prefeito de Olímpia, o pedido dele foi justamente de que o governo liberasse, à época então o governador Rodrigo, então ele disponibilizou 20 milhões para fazer o projeto desse novo tratado. Então o que aconteceu? Não ocorreu. Que é um exemplo assim, aí a gente aprende, né? Um dos conceitos que eu trabalho é do Warren Bennis, que é a organização que aprende. Então toda situação é possível você aprender. E
toda a situação também você pode fazer melhor. Então, por exemplo, o que nós fizemos? Agora, no planejamento da região metropolitana, nós tivemos participação decisiva. A nossa equipe do planejamento, estou aqui com o Tarso Valiano me acompanhando, o Milton Assis foi o coordenador técnico fui eu, com o auxílio, em especial, do Milton, e nós fizemos as audiências, certo? Da região metropolitana. E aí nós tivemos um cuidado nesse plano, que é um plano para os próximos 10, 20 anos, nós tivemos o cuidado de não estabelecer, nós deixamos o que já está estabelecido na questão da ferrovia, certo? Do contorno ferroviário, de Mirassol até Cedral, certo? Mas nós não fizemos, nós não incentivamos nenhum empreendimento. Então, veja que nós aprendemos com o caso, no sentido de que ele se vinculasse ao caso do contorno, e nem do projeto que está sendo desenvolvido, mas que eu acredito um projeto desse porte demora uns 2 anos. Então nós tivemos o cuidado de, diferentemente, hoje nós planejamos no sentido de fazer um endoplanejamento para dentro. Então nós queremos vincular os empreendimentos em função do anel viário, do que pensando, lógico, num longo prazo, num aí 2030, por aí, eventualmente nós vamos ter então esse anel, vamos ter o rodoanel e o contorno ferroviário. Então esse foi o motivo principal. E, paralelamente, foi um momento que houve uma queda da economia. Sim. Eu acho que foi realmente muito bem observado. Professor, quem que foi o melhor prefeito que trabalhou com o senhor? O senhor trabalhou com o Manuel Antunes? O senhor trabalhou com o Toninho Figueiredo? Não, trabalhei com o Manuel Antunes, Edinho e o Valdomiro. Toninho não? Não, Toninho não. Não chegou a pegar o Toninho? Não cheguei. Nem do Liberato também. O Liberato também não? Também não. Qual foi o melhor prefeito que o senhor atuou? Você sabe que nos seus tempos eles foram os melhores, em cada período. Essa é uma resposta mais política que essa possível. Cada um deixa uma contribuição. Sim. Você pega, por exemplo, né, e a história, eu acho que é um desafio que pode ficar para você, aproveitar a juventude, fazer uma análise assim para entender em cada tempo. Então, por exemplo, vou pegar o professor Manuel Antunes, ele fez um trabalho, à época, nós tínhamos... O senhor é manesista? Eu admiro muito o prefeito, assim, por exemplo... Quem era? Era um conceito que o pessoal atribuía aos seus amigos. Eu trabalhei com ele, trabalhei antes do Correio, uma marca na minha vida, um dos maiores homens públicos que a cidade já teve. Isso não tem dúvida. Uma pessoa que eu tive a honra de partilhar, de trabalhar junto, inclusive no Correio. O senhor participou inclusive, da criação de bairros estratégicos, gigantescos, né? Assim, para você ter uma ideia, essa marca, veja que à época a cidade tinha, você só pegando documentos da época, você vai pesquisar e você vai ter mais de 20 favelas. Chegou a falar em 28. Aí ficava uma discussão platônica, aí, uma discussão não é nem acadêmica, acadêmico ficava assim, mas não é favela, que tem que ter 50 subhabitações, né, barracos ou mais, né, para considerar favela. Então não só tem 10, só tem 8, só tem que... Então, que é uma conversa. Nós fizemos de forma muito objetiva, nós pegamos, então nós tínhamos, à época, 28, entre 1983, 28 núcleos de subhabitação, ou seja, de barracos. Então, eu vou me permitir lembrar de alguns. Então, nós tínhamos, por exemplo, ao longo da Avenida José Munia, nós tínhamos, para começar, a pessoa chegava na cidade, ao longo da Avenida Juscelino Kubitschek, nós tínhamos, ao longo do Rio Preto, na Filadélfia Gouveia Neto, até uma das mais emblemáticas, nós tínhamos uma favela chamada Favela Gogó do Sapo, era o apelido. À época, quem participou decisivamente, é importante a gente fazer os registros, o prefeito Manuel Antunes, que teve a visão, ele assumiu,
E contra assim, eu não vou falar contra todos, mas de início, sofrendo forte resistência, inclusive, entre até partidários, ele assumiu o jeito que nós íamos enfrentar esse problema. Nós tínhamos, por exemplo, a favela da Figueira, e dos mais emocionantes, era a questão do Gogó do Sapo, que ficava na Filadélfia, onde hoje é a Filadélfia Gouveia Neto, na beira do córrego do Rio Preto, onde a cidade ainda não era tão protegida com relação aos seus esgotos, que foi uma obra que o prefeito Edinho teve participação decisiva. E aí depois, para citar dos prefeitos, o prefeito Valdomiro teve na questão das enchentes, então uma obra que quando chovia tinha risco, a pessoa tinha que sair correndo, as pessoas se identificavam assim, eles punham assim, Avenida Filadélfia Gouveia Neto, e estava do outro lado. Aí ele olhava o número à frente, e se o número era 1000, ele punha do lado de cá 1020, porque eles tinham dificuldade quando iam a buscar emprego, falavam, onde você mora? Eu moro na favela, eu moro na Gogó do Sapo, eu moro... E o que aconteceu? Então, para ver o grau do quanto que a habitação é importante na vida das pessoas. E uma época diferenciada, para você ter ideia, o CDH não existia praticamente, porque eu fui participar depois, em 1989, da formação efetiva do CDHU no governo Quércia, convite do saudoso Roberto Hollenberg. Então, fazer a estruturação do CDHU, então, praticamente não existia. O BNH, a Caixa Federal, antes da Caixa Federal, o BNH tinha falido, não tinha recursos, nem federais, nem estaduais. O que nós fizemos, onde o prefeito Mano Antônio me deu um apoio total, integral, liderou o processo, eu fiz todo o suporte técnico, nós não criamos nenhum órgão, nós pegamos a Secretaria de Planejamento, passamos a trabalhar, por isso que ela continuou com o vínculo até hoje, e nós pegamos imóveis muito valorizados no centro de Rio Preto e trocamos por áreas anexas ao perímetro urbano. Então, por exemplo, a área do lado do Banco do Brasil, Agência Central, onde é um estacionamento hoje, nós trocamos por parte do Solo Sagrado, já o Solo Sagrado 2, nós trocamos, e essa área, então, área supervalorizada, trocamos com a família do querido José Roberto Antônio, do saudoso José Felipe Antônio, que dá um nome que é o pai do Dr. João Roberto, avô do José Felipe agora. E o que nós fizemos? Aí nós pegamos uma área que nós tínhamos muito valorizadas ao longo da Avenida José Munir, onde é uma agência de veículos hoje, trocamos com a família Tarraf uma parte do solo sagrado. Uma outra parte, com recursos do município, nós adquirimos o início do solo sagrado. E dentro dessas áreas entrou também Antunes, entrou Oliveiras, Maria Lúcia, Santo Antônio. De cá, eu coordenei um programa do Banco Mundial, que é a época de 83 a 88, que é a época que eu investi 200 milhões de dólares em São José do Rio Preto, de 3 fontes do município, no qual nós dávamos terra, inclusive o meu trabalho como contrapartida, um empréstimo, então vê, a gente tem um pouco de experiência de empréstimo, um empréstimo junto ao antigo e saudoso Banespa, um empréstimo junto ao Banespa, autorizado pelo Banco Central. A época, o senador que conduziu para nós, eu nunca vou esquecer, era o suplente de Orlando Zancanelli, chamado Otto Cirilo Lema. Eu fazia gestões junto ao Senado para aprovar o empréstimo, e uma parte a fundo perdido, 1/3 desses 200 milhões de dólares, a fundo perdido com o recurso do Banco Mundial, que o governo federal assumia o empréstimo.
Então, aqui, por exemplo, no Cristo Rei, nós usamos uma parte desse empréstimo para adquirir a área da família de Bitomé, que é a família que loteou hoje, por exemplo, o Jardim essa área de Santa Rita, a área da Avenida Potirendaba do lado esquerdo, certo? Nós adquirimos. O que nós fizemos? Aí a área, uma parte da área, nós pegamos para recuperar esses custos, nós vendemos uma parte da área para a Caixa Econômica Federal fazer as casas do Cristo Rei. Então, aquelas casas que são feitas no Cristo Rei, feitas pela Caixa Federal, a área nós vendemos para a Caixa, recebemos a contrapartida. Com esse recurso, nós investimos e fizemos o conjunto habitacional lá no Cristo Rei. O Cristo Rei tem uma característica, vou citar uma das pessoas que liderou a população na época, você vai se surpreender, era um jovem que trabalhava no São Judas Tadeu e tinha cabeludo, na época era o Adilson Vedrone, que hoje é o secretário de administração de São José do Rio Preto. Então, como que nós fizemos a ocupação do Cristo Rei? As empresas que vinham para o mini distrito industrial Tancredo Neves, os funcionários tinham preferência de ter para quê? Para ter sua casa ao lado do seu trabalho. Eu aproveitei, inclusive, estudos iniciais do que me antecedeu antes, que foi o José Carlos de Lima Bueno. Então, esse já tinha desenhos iniciais, propostas iniciais, eu aproveitei, sempre dei sequência o que eu encontrei. E nós pegamos um entorno, então, por exemplo, São Judas, as grandes instituições e empresas que tinham na proximidade, para a pessoa não se deslocar, e eles tinham preferência na inscrição. Essa inscrição ela era feita a pessoa se inscrevia e existia uma pontuação. Como que era essa pontuação? Se dava um número de pontos. Primeiro, a pessoa que morasse há mais tempo em Rio Preto, ia pontuando. Segundo ponto, a pessoa que tivesse mais idade. Terceiro ponto, a família mais numerosa, e por aí vai. Aí fazia um mix e fazia a classificação. Essa classificação foi jogada a um computador, à época, né, nós estamos com pequenos instrumentos tecnológicos aqui, um computador grande, e ele foi acionado pelo saudoso juiz de direito Sebastião Carlos Garcia, professor Manuel Antunes e eles, que apertaram um botão onde saiu uma lista. E essa lista, então, se seguia rigorosamente. Então, aí se chamou. E a primeira pessoa que foi e mostrou que o sistema era um sistema que beirava a perfeição foi um Justo Ungari, que ganhou a primeira, à época ele era servidor público. O que se fez? Então, aí a pessoa recebia o lote, mas recebia o lote assim, ele falava que o lote estava disponível. O dia que ele tinha condição de construir 2 cômodos e um banheiro com a planta oferecida pela prefeitura, o projeto, tudo pronto, e que ele conseguisse construir em 100 dias, ele recebia, enquanto ele não passava o lote, e depois então ele teria 100 dias. E o que se fazia? Então as comunidades, por exemplo, as igrejas católicas, evangélicas, os centros espíritas, as empresas às vezes faziam uma demissão da pessoa e a pessoa continuava trabalhando, sacava o fundo de garantia e construía essas casas. Então, porque aí você ia colocando a infraestrutura à medida que fosse precisando. Essa infraestrutura era a infraestrutura básica, era água, luz, esgoto, afastamento do esgoto, ainda não tinha um bairro. O Cristo Rei já tinha asfalto, eu já ia fazer asfalto, porque eu consegui recurso do Banco Mundial. O Solo Sagrado, João Paulo II, não. E à medida que a pessoa ia ocupando, nós levávamos a escola e a saúde próximo. Então nós levamos a saúde através do programa
do Banco Mundial, nós levamos a saúde numa unidade do Eldorado, essa que a gente vai buscar reformar agora com recurso do empréstimo. Nós levamos para o João Paulo II a saúde através da unidade da Anchieta e levamos para o Cristo Rei a saúde através da unidade básica de saúde da Vila Toninho. Então, equilibrou, levava as três coisas, e a escola estadual nós já íamos fazendo. Como que recuperava esses custos? No caso, nós fizemos o cálculo e que no Cristo Rei, que era com asfalto, para cobrir os custos, e nós estabelecemos junto da população, ela que escolheu, como vocês querem pagar? Não, nós queremos pagar 10% do salário mínimo. Não podia, legalmente não podia vincular, mas ainda assim nós vinculamos, não tivemos um só prejuízo, um só centavo de prejuízo. O que nós fizemos? Então aqui, para cobrir os custos, teria que pagar 16 anos. Nos outros loteamentos todos, teria que pagar 8 anos. Então veja, cobria todos os custos. Esse para você ter ideia, estendeu para o governo do Toninho Figueiredo, veio concluir no governo do professor Manuel Antunes. Nesses períodos, embora no governo Toninho Figueiredo ele tenha mudado um pouco a estratégia de concessão dos lotes, foram atendidas mais de 13 mil famílias. Gente. Então veja, aí você fala assim, o que faria diferente? Por exemplo, a época, às vezes você não tem influência, né? O objetivo era de esse recurso ele se transformar num banco municipal de habitação, e o recurso recurso permanecer para essa finalidade. Então, em 88 eu fiz deixei uma lei, o município enviou, aprovou, então a gente chamava o programa Nossa Terra. Esse programa previa isso, só que só a lei ela não conseguiu subsistir em dois aspectos, né? O recurso se misturou ao caixa da prefeitura, então é um detalhe assim, para reavaliar depois. E também que aconteceu no governo, respeito tudo, mas no governo do Dr. Figueiredo, ele mudou também o critério, não seguiu o critério anterior. Mas aí eu saí daqui em 89, fiquei alguns meses prestando consultoria para São José dos Campos, a época por indicação do Dr. Roberto Hollenberg, do saudoso prefeito Joaquim Bevilacqua, onde lá nós conseguimos implantar, que seria um banco municipal de habitação. Esses recursos, esse banco municipal, eles seriam geridos pela Encop, e como que eles seriam geridos? Então a Encop teria duas fontes de recurso. Teria fonte de recurso Encop e FRAS, que é quem fazia política de prevenção de pessoal em situação de rua, para não ter pessoas em situação de rua. Esses recursos eles originavam desse programa de habitação, eles se originavam dos recursos uma parcela do cemitério Nossa Senhora da Paz. A concessão do Nossa Senhora da Paz é uma concessão onerosa, e uma parcela da mensalidade que eles pagam de cada túmulo que eles vendem, ele vem para a Encop. Então o recurso era para a Encop e para a FRAS. Então tinha as fontes para ter sustentabilidade, que era um termo que não se usava à época. Aí, de novo, aí você fala que não, talvez que faltou às vezes eu fui e voltei, né, 6 vezes, eu fui e voltei, no total de 40 eu devo ter ficado 23 efetivo, 17, de não conseguir manter esses programas. Aprendi bastante assim, que não é o fato de ter a lei. Quando fizemos o programa, nós achávamos que a lei que ia obrigar tudo, mas aí depois houveram
anistias de pagamento, à época até de correção monetária, essas coisas, mas a gente foi aprendendo o importante que a cidade hoje não tem favela pelo trabalho atual, mas principalmente, eu diria, o fator preponderante foi por causa desse programa que praticamente não tinha recurso federal e não tinha recurso estadual. Professor, a gente está caminhando para o final do episódio aqui. Passa rápido, hein? Passa rápido. Queria saber com o senhor, a Rio Preto do futuro, o que a gente, os nossos filhos podem esperar daqui a um tempo? E se pudesse resumir uma palavra, Rio Preto em uma... Vou repetir a frase. Rio Preto, o que significa para o senhor? Tá. Eu vou falar então, em 2 palavras, eu vou responder a pergunta que eu te respondi no começo de carreira, quando eu falei assim, você vai ser um brilhante jornalista. Não errei. Fazer em Rio Preto do futuro vai ser ecológica e tecnológica. Eu continuo tendo esse mesmo entendimento. O que Rio Preto representa para mim? Depois da minha família, dos meus amigos, é o que tenho de mais importante na minha vida. Eu abri mão de uma carreira de fiscal de rendas, eu não fiz uma carreira eu fiquei no nível 2 na minha carreira, eu podia ter chegado ao nível 6. Eu abri mão de atuar na iniciativa privada, porque eu sempre achei que ser servidor público e atuar na iniciativa privada, há conflito de interesse, então eu abri mão e assim eu tenho muita humildade de saber assim que eu contribuí. Eu acho que eu tive um papel assim, pelas responsabilidades no papel, não sei nem se foi importante, mas assim, essa cidade, e assim, eu entendo que Rio Preto é a cidade mais desenvolvida do país, porque ela não é desenvolvida só economicamente, ela é desenvolvida socialmente, ela é sustentável, ela é acolhedora, então ela é uma cidade que nós procuramos transcrever no plano de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. A cidade inteligente não é só a cidade da tecnologia, da cidade de pequenos equipamentos, que se comunica fácil, não. É a cidade que acolhe, é a cidade humana, é a cidade onde as pessoas se sentem muito bem. Dos estudos que eu fiz em Extremadura, eu estudei São José do Rio Preto, o marketing de cidades, o caso de São José do Rio Preto. E são 3 coisas importantes. Uma cidade tem que ter investibilidade, ou seja, pessoas que queiram investir nela, ou fazer a ordem inversa. Ela tem que ter habitabilidade. Primeiro, as pessoas têm que gostar de morar nela. Segundo, visitabilidade, as pessoas têm que gostar de visitar essa cidade. E terceiro, pessoas que acreditem, arrisquem os seus recursos e investam nessa cidade. Eu acho que Rio Preto tem tudo isso, e Rio Preto, assim, não é uma das mais, não. É a cidade, considerando esses aspectos sociais principalmente, a cidade mais desenvolvida do país. Eu não tenho dúvida disso. Legal. Professor, agradeço muito o senhor. O senhor vai ser candidato a prefeito ou a vice na eleição de 2024? Isso aí só quando fizermos o programa de 19 de março de 24, espero ser seu convidado novamente, nós vamos provavelmente saber. Rodrigo Garcia, ele vai dar algum pitaco? O senhor vai seguir o que o Rodrigo disse? Eu sempre tive uma liberdade total. Eu não fui candidato porque eu impôs, pediu a prova, que eu não seria candidato. Eu ia me dedicar à vida acadêmica, quem sabe buscar fazer um período no exterior, lecionando. Eu tinha possibilidade na Espanha, quem sabe se eu melhorasse o inglês nos Estados Unidos. E eu aceitei de ser visto Edinho, porque eu achava que a cidade estava, nós achamos, ele e eu chegamos ao consenso que a cidade estava muito desunida, mais que desunida. A cidade estava dividida e que precisava que as forças, sem o atrevimento, sem a presunção de me sentir um grande líder, mas que as suas lideranças teriam que consensuar
quis se unir para vencer, primeiro a pandemia, depois continuar na rota de desenvolvimento. E Rio Preto, e nos unimos, juntamos as forças, e Rio Preto, coincidentemente, não coincidentemente, merecidamente, Rio Preto foi escolhida pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, como a cidade que melhor se saiu da crise dentro do contexto socioeconômico, que manteve a sua economia andando apesar de todos os percalços, saiu antes, num ritmo mais rápido, com os melhores resultados. Esse foi reconhecido, é um prêmio único na história do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um prêmio para ter equivalência, igual ao prêmio que recebeu Alberta Daló em 1959. Então, naquele ano, o Tribunal de Contas escolheu qual é a cidade. Nós ganhamos de São Paulo, que ficou em terceiro lugar, nós ganhamos de todos os municípios do Estado de São Paulo, e foi um trabalho que teve a integração dos empresários, então, em especial através da CIP, de todas as instituições, sindicato, varejista, Fiesp, Ciesp, todos os empresários, através das universidades, Unesp, FATEC, FAMERP, Instituto Federal, e através do poder público, numa coordenação condição de vice-prefeito da Secretaria de Planejamento, todas as secretarias. Isso fez Rio Preto sair na frente, por isso que Rio Preto sentiu menos a crise. E com certeza Rio Preto agora vai entrar num novo período de desenvolvimento. Tem que consolidar o desenvolvimento já ocorrido, e agora é uma nova fase com novos desafios. Legal. Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima, especial do aniversário de Rio Preto, 171 anos. O legado que o senhor deixa é muito importante para a cidade. E assim, o senhor já está fazendo um sucessor? Porque tem muita coisa, um dia o senhor tem que parar de trabalhar, professor. Está pensando em aposentar ou não? Não. Pendurar a chuteira, igual o Edinho disse que não, né? Não nesse sentido, mas eu formei uma excelente equipe. Eu escolho para trabalhar comigo pessoas que sejam mais competentes e mais preparadas que eu. E eu procuro também me associar a essas instituições sempre com pessoas mais competentes e mais preparadas que eu. Por isso o sucesso aí é mais nesse sentido, não por mérito pessoal. Legal. Pessoal, agradeço você que esteve com a gente até agora aqui acompanhando esse bate-papo com o professor Orlando Bolsoni, vice-prefeito de Rio Preto, secretário de Planejamento da cidade. Olha, é muita história, hein? É muita história, é uma história bacana e uma cidade que a gente ama estar vivendo, né, pessoal? Não tem, né, professor? Verdade. Nós todos gostamos muito da cidade. É uma relação de amor. Uma relação de amor, justamente. Então, agradeço você. Você pode rever essa entrevista depois aqui no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço, até a próxima, pessoal.